Ele é um curso autorizado pelo MEC, como um curso de graduação, como o bacharelado e também as licenciaturas. Ele é do mesmo nível e ele confere a nós um diploma de graduação, possibilitando a continuidade dos estudos em especialização e pós-graduação. Aqui eu tenho um sistema para mostrar também um pouco do que é. Tem primeiro a educação infantil, o ensino fundamental, depois o ensino médio ou nível técnico, e aí depois todos os tipos de superiores, que ali está incluído o curso tecnólogo, junto com bacharelado, licenciatura, podendo partir depois direto para uma pós-graduação. Aqui eu vim apresentar principalmente a diferença entre a viticultura, a enologia e a vitivinicultura. A viticultura trata principalmente da parte agronômica, parte de solos, tratos culturais como poda, enxertia, todos os tipos de enxertia, cuidado com a qualidade da uva, escolha do solo, calagem, adubação, toda a parte agronômica mesmo do curso está ligado na parte da nossa viticultura. Já a enologia trata principalmente da parte da elaboração de vinhos. A primeira escolha que a gente faz é o tipo de vinho a ser elaborado, que varia de acordo com a uva que a gente vai escolher, que a gente vai ter disponível, vai escolher o tipo de vinho que a gente vai elaborar. E a gente faz toda a parte da produção, acompanha a produção e depois a elaboração do nosso vinho. E a vitivinicultura é um nome mais popular, foi usado até na semana acadêmica do pessoal da FAEM, e a Fabiana perguntou por qual a diferença. O pessoal da agricultura familiar, assim, ele é um vitivinicultor, ele não é um enólogo. O enólogo é só quem tem a formação técnica, é enólogo, então é o meu caso. Já o vitivinicultor é o pessoal da agricultura familiar que tem sua plantação de uva e produz o seu próprio vinho. Esse é o vitivinicultor e a diferença entre a viticultura e a enologia. O que faz um tecnólogo em viticultura e enologia? A gente pode trabalhar em toda a cadeia produtiva do setor da uva e do vinho. A gente pode trabalhar no vinhedo, como eu tinha falado, na parte de solos, plantação, tratos e cuidados com a videira mesmo. Videira também é outro nome que não é muito conhecido, todo mundo conhece como parreira, mas parreira é todo tipo de planta que é trepadeira, tipo maracujá é um tipo de trepadeira, e videira é só vites mesmo, então é só uva. Ele pode trabalhar também na parte administrativa, a gente tem economia, administração, a gente tem cadeiras nessa área que possibilita trabalhar na parte administrativa de qualquer empresa, não só de uma empresa vinícola, mas a gente tem essa capacitação. A gente pode trabalhar também em laboratórios, fazendo análises físico-químicas, que é uma parte bem trabalhada no curso mesmo. Análise físico-química, química, biologia e companhia, tem direto todo o curso. A gente pode atuar como enólogos mesmo, na vinícola, que é da parte da produção mesmo, que nunca é um enólogo sozinho, sempre é um grupo de enólogos que fazem o vinho. Tem um enólogo responsável lá no rótulo, né, com seu CRQ lá e tal, mas é um grupo de enólogos que trabalham para fazer aquele vinho. Tem um enólogo responsável, qualquer coisa vai ser autuado. A gente pode trabalhar também na venda de vinhos, que é a parte do marketing mesmo, no comércio. Também podemos trabalhar com a parte de venda de insumos que a gente usa, como o SO2, que é um conservante, a bentonite, que é um clarificante. Toda a parte de insumos podemos atender a indústria toda. Podemos trabalhar com o enoturismo, que é a parte mais turística mesmo, que aqui na nossa região não é muito conhecido, o enoturismo, mas na região da Serra tem um forte papel na economia deles, que boa parte da economia deles é voltada para a viticultura, enologia e o enoturismo, né, que chama muito turista para lá. E também podemos trabalhar assim como sommelier, que é a parte do serviço do vinho, que a gente vê em restaurantes mais refinados, que tem harmonização da comida com o vinho. Cada tipo de comida harmoniza com um tipo de vinho. Isso também é estudado no nosso curso. Como eu tinha dito, podia trabalhar em vinícolas, laboratórios, universidades, como é o caso de professores ou pesquisadores, órgãos de pesquisa,
como é o caso do MAPA ou da Embrapa mesmo, que aqui não trabalha muito com vinho, mas a gente tem um apoio forte da Embrapa Vivinho de Bento Gonçalves, que trabalha só com uva, vinho e é só esse tipo de pesquisa. A gente pode prestar assessoria vitícola ou enológica, que eu tinha falado antes. Podemos trabalhar na comercialização ou mesmo construir o próprio negócio, que é um investimento bem alto, que a gente ao longo do curso vê que não é para qualquer um pegar e achar que tu vai plantar a tua uva e fazer teu vinho, que é um investimento alto mesmo. A gente viu o exemplo da mulher lá na Semana Acadêmica da Agronomia, que achou que era só plantar a uva, que era um hobby e ia ganhar dinheiro com isso, e não é. Tem que ter todo um planejamento e muito dinheiro, vamos dizer assim, porque o investimento é alto. Tanque de inox a gente tem noção por uma panela de inox mesmo. Você vai comprar uma panela de inox, é caríssimo, uma panela de inox pelo tamanho. Aí você imagina, com 24, 25 mil litros de inox num tanque, a gente tem uma noção já do que se gasta para montar uma vinícola de qualidade. Como é o curso? Ele é focado na biologia, na química, na microbiologia principalmente, e também certa habilidade com coisas do campo. Embora seja uma indústria, a gente tem que estar ligado ao setor agrário, que é fundamental tu saber o produto que tu vai produzir a partir da uva que tu tem, porque com uma uva de qualidade tu pode produzir um bom vinho. Mas se tu pegar uma matéria-prima já degradada, sem saber o que ela tem de qualidade, o teu produto não vai ser o melhor esperado. A enologia trata especificamente da elaboração do vinho. Na viticultura, como eu tinha falado, apresenta a escolha da área de plantação, posição solar, qualidade de solo, plantação de barreiral, podas e colheitas. Então toda a área, a parte agronômica é da viticultura mesmo. É acompanhar todo o processo de produção do vinho, desde a escolha da área de plantação até a colocação do produto na gôndola do supermercado. Então é tudo mesmo, desde a videira pequenininha até o nosso produto final, que é o vinho, e acompanhamento depois. A gente também tem a parte de marketing no curso, que a gente são. Isso vai depender do segmento escolhido por cada um que está cursando. Se a opção for as vinícolas mesmo, é um trabalho que é pesado. A gente vê que é pesado mesmo, principalmente na época de safra, que é tocado, chega a fazer 12 horas por dia correndo. Quem escolher por essa parte de produção mesmo, trabalhar dentro de uma vinícola, o resto do ano é mais light, vamos dizer assim, é mais tranquilo. Mas na época de safra é intenso, porque é imprescindível a presença do enólogo todo o tempo junto com o vinho. A gente diz que o vinho é como se fosse uma criança, né? Tem que estar sempre cuidando dele, porque ele pode fazer uma arte a todo momento. Já o enólogo trabalha bastante com a sensibilidade, que é essa parte de sensibilidade já fala mais do produto mesmo, de acompanhamento. Todo dia tu tem que fazer degustação do teu produto. Vários tanques e todo dia tu lá, para ver se tu sentiu alguma coisa diferente dele. Ali diz, precisa ter o sentido e o olfato paladar apurados. Isso é uma coisa que todo mundo tem a capacidade de sentir. Só que a gente vai apurando, quanto mais treino, só treino, vamos dizer assim, não tem nada de segredo. Tu vai apurando com o tempo, né? Treinamento mesmo. E o principal ali é entender o tipo de vinho a ser elaborado. Também tu não elabora um produto sem saber o que tu espera dele, tu tem que ter uma meta. Assim como variedades de uvas, eu não vou focar em nomes de variedades. A gente vai dividir num grupo maior de uvas. Porque se eu for falar nome, a gente não vai lembrar nada semana que vem do que é o nome de cada uva. Então, assim, a denominação de uvas rústicas ou uvas comuns é para todas as cultivares americanas. Depois eu vou explicar o que é cada uma. E as diferentes espécies vitis. De maneira geral, essas bandeiras caracterizam-se por apresentar elevada produtividade e resistência às doenças que atacam as vites viníferas. Depois eu explico o que é as vites viníferas. No caso das híbridas, muitas delas apresentam qualidade similar a uvas vites viníferas, que são as top de linha, são as finas mesmo, e elas possuem uma resistência, porque elas são cortes de variedades de uvas. Elas podem produzir vinhos ou sucos utilizando sistemas alternativos, como o orgânico e o ecológico. Aqui assim, eu botei os três tipos de uva. Temos as vites viníferas, vites labruscas e as variedades híbridas.
A Vitis vinifera, um exemplo clássico é a Cabernet Sauvignon, todo mundo conhece. Só que muita gente não sabe que é uma variedade de uva, acho que é um tipo de vinho. A Cabernet Sauvignon é um tipo de uva da variedade Vitis vinifera. A Vitis vinifera são top. Para vinho top é Vitis vinifera. A Vitis Lambrusca já é um tipo de uva que todo mundo tem em casa. Tem ela no pátio lá todo ano, não precisa fazer nada, né? Vamos dizer assim, que ela dá do teu cachinho de uva lá na época e tu sabe que ela dá. E já as variedades híbridas, a gente tem o apoio da Embrapa, que faz o cruzamento dessas variedades, trazendo variedades híbridas que são de alta resistência e a qualidade delas se assimilam com as Vitis viníferas. Um pouco de faz parte dela pesagem, também depois é retirada uma amostra para fazer graus Glicks e o resto todos de análises físico-químicas mesmo. Depois é feito um toalete, que nada mais é do que a limpeza do cacho, tirar bagas que estejam deterioradas para não influenciar na qualidade do nosso produto. A separação do rax, o rax é a parte lenhosa, é o galinho mesmo, tira a baga do cacho, isso é feito por uma máquina. Depois é feito o esmagamento dessa uva, que é só o rompimento da casca dela, sem imprensar muito mesmo, e já a adição do SO2. O SO2 é utilizado na indústria de vinhos como um conservante. Todo vinho é adicionado de SO2, porque sem ele não é possível um produto de qualidade. Depois dessa adição de SO2 é feita uma prensagem, que já é um pouco mais que esmagamento, prensa mesmo. O esmagamento só vai romper a baga dela, que aí já vai ser liberado o suco. A adição de levedura selecionada. Na uva já existem leveduras. O pessoal da colônia só espreme a uva deles e deixa fermentar com levedura indígena, que é o que tem nela mesmo. Só que dessa levedura indígena a gente não sabe, não tem muito o que esperar, tu não sabe o produto que tu vai ter. Tu pode ter um produto bom ou tu pode ter um produto ruim, vai depender da tua sorte, vamos dizer assim. E com uma levedura selecionada, ela é uma levedura dominante, ela vai suprimir as outras leveduras indígenas e vai deixar as qualidades boas dela em relevância no nosso vinho. Depois vai acontecer a fermentação alcoólica, que é a transformação, principalmente a transformação do açúcar em álcool, que é feito por essas leveduras, e a fermentação malolática, que isso é mais para vinho top também, a malolática, ela transforma o ácido málico em ácido lático, que vai deixar o vinho mais redondo em boca, vai deixar a acidez não tão ressaltada que pode agredir a boca e não ao consumidor. Depois é feita uma filtração simples, que o tinto ele não é tão trabalhoso quanto o branco, e o engarrafamento. Já a vinificação em branco já é feito mais ou menos o mesmo procedimento: recebimento, toalete, separação, esmagamento, adição de SO2 e a prensagem. Nessa adição de SO2 já é necessário uma quantidade maior, porque o vinho branco ele é um vinho mais sensível. A gente tem toda uma carga polifenólica, vamos dizer assim, no nosso vinho tinto, que a cor já também já ajuda ele a ser mais resistente. Já no vinho branco a gente tem que ter mais cuidado com ele, porque ele é bem mais suscetível à oxidação principalmente. Então a gente usa uma dose mais alta já de SO2, já na prensagem mesmo. Depois é feita a clarificação, já antes de adicionar a levedura, já é feita uma clarificação para fermentar ele já com menos produtos indesejados, vamos dizer assim, dentro dele. A fermentação alcoólica ocorre, é feita uma filtração e depois uma clarificação, porque ninguém quer ver dentro do teu vinho branco sólidos de suspensão. Então essa filtração e clarificação tem que ser bem intensa mesmo até tu adquirir a qualidade desejada, porque o vinho tinto não tem tanto problema com isso, né? Ele é tinto, tu não vê muito o que tem, vai ter brilho se ele estiver bem filtrado, mas no branco fica feio mesmo ter qualquer tipo de sólido nele. E depois vai para o setor de engarrafamento. Os vinhos rosados, assim, simplificando eles, tem dois tipos de produzir rosados, que é feito um corte com vinho tinto, com vinho branco, pega praticamente pronto eles, fazem a análise deles e corta um no outro, bota um no outro, faz um tanque só, tu vai adquirir um vinho rosado, tu faz toda a vinificação como se fosse um branco e como se fosse um tinto. Antes do engarrafamento, coloca um no outro, junta ele e vai ter um vinho de corte rosado. Ou se não, tu faz uma maceração curta da uva tinta. O que é a maceração curta?
Quando a gente botou o SO2, antes do esmagamento, entre a prensagem e o esmagamento, tem um tempo que fica o nosso mosto, que é o líquido, quando prensa, chamado de mosto, o nosso mosto fica em contato com a casca. E nesse contato com a casca ele vai extraindo o couro. Porque a parte da baga da uva, a parte central dela não tem cor. Tu consegue fazer vinho branco de uva tinta. Só tu não pode deixar ter contato com a casca. A cor do nosso vinho, que são as antocianinas, então está toda na casca da uva. Então quanto mais contato ele tiver com a casca, mais cor vai ter o nosso vinho. Então se tu quer um vinho rosado, tu faz uma maceração curta. Tu olhou ele, está no ponto, é aquela cor que tu quer, tira a casca, tira tudo e deixa só o mosto fermentando. Já a vinificação espumante, ela é uma vinificação muito parecida com a vinificação em branco. É uma que tem que ter bastante cuidado também. É feito recebimento, separação do vácuo, esmagamento, adição de SO2, clarificação, adição. É praticamente uma vinificação em branco. O que tem de diferença? Tem a tomada de espuma. Porque o nosso espumante ele tem aquela parte frisante nele, que é o CO2 presente dentro dele, né? O vinho branco não pode sentir aquela picância na língua. Então temos como vinho espumante o CO2, a presença do CO2, que é a nossa espuminha, aquela que a gente vê na taça. Aí, dependendo do tipo de vinho, a gente tem os métodos para fazer essa tomada de espuma. Até certo ponto ele é como se fosse um vinho branco. Aí, no caso do Champenoise mesmo, ele é engarrafado como um vinho branco, e é deixar tomar uma segunda fermentação dentro da garrafa mesmo. É o que a gente vê bastante, ficar fazendo com as garrafinhas inclinadas dentro de uma cave mesmo, escuro, e lá dentro vai ter a tomada de espuma dele. Vai haver uma outra fermentação e o gás carbônico vai ficar preso dentro da garrafa que vai ter a espuma depois. Já o método, esse é o método Champenoise, que é em garrafa. Já o método Charmat, é a segunda fermentação, que é a tomada de espuma, é basicamente um tanque de metal fechado, é como se fosse um autoclave. A gente tem que aguentar a pressão, porque esse CO2 vai fazer pressão, e essa tomada de espuma é feita dentro daquele tanque, faz uma segunda. O Charmat, ele não faz uma segunda fermentação, eu acho. Capacidade de água está no mesmo controle de temperatura. A segunda fermentação é realizada no tanque, o Moscatel, que é de uma só fermentação. O Charmat, com a segunda fermentação do tanque, depois ele é engarrafado com essa espuma num sistema hermético, que não perca essa pressão, vai para dentro da garrafa tampado e está lá o teu espumante. Já o Moscatel, ele é só de uma fermentação. Então na primeira fermentação já é formado CO2 e ele já é aproveitado para ser espumante. E o Moscatel tem que ser um vinho de moscatos, não sei se eu botei ele, proveniente de moscatéis, isso. Tem uma qualidade de uva que são moscato, que é para moscatel mesmo. Processamento de suco. O suco mesmo, ele é 100% suco. Tem o néctar, que é 50% de suco no mínimo, que é o que a gente mais toma, o suco integral mesmo, é bem difícil de ser encontrado, é raro trabalhar tanto com gosto, porque a sua maioria não gosta de suco. A gente toma néctar, sendo chamado de suco mesmo, e o refresco, que é o nosso refrigerante, vamos dizer assim, que basicamente não tem nada da nossa fruta, é só aromatizante e aditivo mesmo. O suco tem um integral natural, que ele pode ser adicionado de conservantes, e tem só tem um integral natural que pode ser adicionado somente SO2, e o outro que é só natural não pode ser adicionado nada, o suco mesmo. Então ele não tem aditivo nenhum, é o mais puro mesmo, integral natural. E o natural não é um integral, então ele pode ter algum aditivo a mais, ele aceita alguma coisa na legislação dele. E o refresco, que é o nosso refrigerante, que é praticamente sem nada de suco, é só aditivo mesmo, corante, aromatizante, entre outros. Aqui chegou uma partezinha chata de ser falada, que é a legislação. Então eu não me detive muito, porque falar de legislação é chato ler, mas eu falei no geralzão assim, do que mais precisava mesmo, do que é mais necessário para a gente saber de legislação. Vamos ler um pouquinho da legislação de rótulos, que é a nossa área, pedir um pouco de legislação, mas vamos falar um pouco mais focado no nosso, que é os rótulos mesmo. Para que o rótulo pudesse cumprir a função de apresentar um produto de forma elegante e preservar sua estética,
a maioria das informações obrigatórias passaram a ser impressas no contrarótulo, que se tornou uma peça indispensável. Então o rótulo mesmo é a parte estética, que é a primeira coisa que tu vê na gôndola do supermercado. Às vezes tu é atraído até mesmo pelo rótulo, né? Tu nem sabe que produto é, mas tu olhando um rótulo bonito, tu vai lá, tu vai pegar aquele produto, aí tu vai ver o contrarótulo dele, que é o que está obrigatório mesmo, tu vai ver o produto que está lá dentro. Então o nosso rótulo funciona principalmente com a parte marketing mesmo, chamar a atenção do consumidor. O rótulo principal deverá apresentar impresso a marca, o volume e a designação. A marca, o volume, a marca é o nome, o volume que eu botei depois, que até 1 litro é em ml e acima de litro é em litros mesmo. A designação define a classe, cor e conteúdo de açúcar. A designação, um exemplo ali que eu botei, é o vinho fino, branco e seco. A classe é o vinho fino, a cor ele é branco e a quantidade de açúcar ele é seco. O rótulo também não pode induzir o consumidor ao erro, tu botar alguma denominação de origem, vamos dizer, que é os vinhos também que tem mais valor agregado, tu botar o vinho, o champanhe mesmo, tu botar como champanhe, não pode. Champanhe é só de champanhe mesmo, da localidade. Aí tu pode botar que teu vinho é feito pelo método champanoise, aí pode, mas não pode dizer que é um champanhe teu vinho. Ele não pode então induzir a pessoa ao erro. O volume, como eu tinha dito ali, expresso em ml, que é o mililitros, quando o volume vai até 1 litro, e acima de 1 litro é em litros mesmo. Até mesmo a altura dos organismos indicativos do conteúdo da embalagem deve ser proporcional ao volume do líquido. Então, isso, quando a gente vê o volume da nossa garrafa, a gente tem que ver o tamanho da letra a ser usada. Tem até padrão para isso, de acordo com o estabelecido pela legislação. Ali mesmo, o vinho espumante é um vinho com presença de gás carbônico, como eu tinha dito, CO2 para vocês, que tem o vinho leve, que é até 8,6 de volume de álcool. O vinho licoroso, que é o vinho fortificado, que ele é adicionado de álcool, que é o exemplo clássico, é o vinho do Porto, que é um vinho fortificado, que tem 19, 20 de teor alcoólico, ele é um vinho fortificado, licoroso. O vinho composto, que é adicionado de extratos. O vinho moscatel espumante e um moscatel com uma fermentação, como eu tinha falado, de moscatel que tem que ser de moscato. O vinho seco até 5 gramas por litro de açúcar, não pode ter mais. O demi-sec ou meio seco de 5,1 até 20 gramas de açúcar. E um vinho suave quando o teor superar 20 gramas por litro de açúcar. A legislação para espumante. Ele é um vinho espumante extra brut quando a gente, até 6 gramas por litro de açúcar residual. Ele é brut de 6,1 a 15 gramas por litro. Ele é sec ou seco de 15,1 a 20 gramas por litro. Ele é demi-sec, meio seco ou meio doce, qualquer uma das denominações está certa, de 20,1 gramas por litro a 60 gramas por litro. Ele é doce quando o teor de açúcar for maior que 60 gramas por litro. Isso aí, acima disso aí, ele é considerado doce na denominação dele. Aí também tem obrigatórios e é facultado indicar a uva de origem, mas se tiver no rótulo a uva de origem, ela tem que ter no mínimo 75% daquela uva, não pode ter, se tiver menos que isso, ela é considerado um corte, aí não é um varietal mais, não é um vinho varietal. Vinho varietal tem 75% no mínimo daquela uva que diz o nome dele. E aí se ele tem menos que 75%, aí tem que botar, vamos dizer, duas. Então você tem vinho com mais de 2 variedades, 3 variedades até, aí tu bota o nome das variedades no contrarótulo, não precisa ser na frente. No contrarótulo é obrigatório ter a razão social, o endereço, CNPJ, ingredientes básicos, o SO2 é obrigado a estar lá. Todo vinho tem um SO2, não aparece como SO2, tem um nomezinho bonito para botar no rótulo. Se ele é produzido por uma empresa e engarrafado por outra, tem que ter produzido por fulano, engarrafado por Beltrano, não pode, aí tem que ser separado. No nosso caso é produzido e engarrafado por nós mesmos, não vai ser só uma empresa. Tem que ter a validade que é obrigatório, mas é uma piada porque é validade indeterminada, né? Aí, para essa validade tem que ter como melhor conservar o produto
que não contém glúten, que também é uma bobagem botar que glúten é proveniente de cereais mesmo, não tem por que ter no nosso vinho, mas é obrigatório ter, não contém glúten. O CRQ do responsável técnico, no meu caso, eu também vou ter um CRQ, Conselho Regional de Química, se não me engano. E o número da garrafa ou lote para eventual problema, se tiver algum problema, a gente saber determinar o lote que tem defeito. E é isso. Nossa.